Falei então do conceito dessas habilidades aí, das chamadas habilidades humanas, e aí agora falar das habilidades práticas, né? As habilidades práticas, elas são feitas, obviamente, através da prática. Exemplo, vamos dar um exemplo aí, o cara vai trabalhar, por exemplo, dá um exemplo aí, vamos fazer propaganda, trabalhar na Fiat. E aí ele trabalha na Fiat, ele tem uma pessoa que é realmente o seu encarregado, o seu tutor lá no serviço, onde que essa pessoa vai passar lá as atribuições do trabalho. E aí ele pega aquele ofício, a pessoa ensina para ele através de um treinamento, e aí a partir disso ele tem as habilidades que são práticas, né? E a partir do momento que ele vai fazendo aquele trabalho repetitivo, um trabalho de produção, provavelmente, ele vai dotando essa prática no trabalho. Sucessivamente, né, ele acaba passando esse trabalho a outras pessoas, né? As outras pessoas lá, e as outras pessoas vão aprimorando, né? Essa é a chamada habilidade prática aí dentro do processo administrativo. Então a gente já tem humanas e tem a prática. E finalmente as habilidades técnicas e conceituais, né? As habilidades técnicas e conceituais, elas acontecem aqui, né, na administração, no curso de administração, por exemplo, é o curso técnico, que você vai pegar a essas habilidades e vai colocá-las em práticas através de conceitos, né? Através desses conceitos aí administrativos aí, né? E aí você vai, elas vão sendo aprimoradas aí através dessa prática, através desse conceito, dessa questão dessa teoria conceituais. Então a gente sai de uma habilidades humanas, práticas, técnicas e conceituais, né? Onde que você tem essas habilidades que elas são aprimoradas através de conceitos. Como que eu vou cobrar isso, né? Como é que a gente acaba cobrando isso em exercícios, né? Que é o que mais nos importa e é o que a gente vai realmente para a prática, né? Por exemplo, eu vou pedir um exemplo de habilidades humanas, né? Habilidades humanas, a gente sabe que a pessoa que tem habilidade, a arte, habilidades, a música, habilidades que são natas. Habilidades práticas, né? A gente coloca um exemplo de trabalhadores que são operacionais, né? Trabalhadores operacionais que acabam tendo essas habilidades que são habilidades aí práticas. E finalmente habilidades técnicas e conceituais são todos os cursos técnicos, os cursos de graduação que acabam tendo, né, essa carga aí teórica de trabalho aí, essa carga teórica aí que acaba sendo dotada em habilidades técnicas e conceituais. São os exemplos aí que a gente tem o nosso trabalho aí na prática aí, que, né, nos conceitos administrativos aí de habilidades, né? Então, habilidades humanas, habilidades práticas e habilidades técnicas e conceituais aí, tá, gente? Então, são os exemplos aí de habilidades administrativas. Falar aí também de hoje de pilares da administração, né? O planejamento, a organização, a liderança e o controle caracterizam aí pilares da nossa administração. O planejamento, né? O planejar, quando eu vou sair, a gente usa a questão, por exemplo, de planejamento. Então, planejamento, organização, liderança e controle. Isso refere-se ao que? A um ciclo, né? A um ciclo administrativo, né? Planejar, organizar, liderar e controlar. E daí, professor? E daí que você tem realmente esse ciclo aí que as empresas utilizam, chamado de ciclo administrativo. Ou seja, vamos dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, vai ao centro de Belo Horizonte, e aí ela planeja, né? Ela planeja, por exemplo, faz aquele planejamento lá, vai no Google, vai na Maps, faz uma entrevista aí a pessoas da própria residência, como que eu vou chegar até determinadas regiões aí do meu percurso. Houve o que? Houve o planejamento, né? Ao contrário, por exemplo, às vezes acontece, a gente vai na correria,
e aí vai no centro de Belo Horizonte e o que? Não planejamos. Aí acontece com todo mundo, chega lá, fica lá procurando as ruas, né? Procurando os logradouros lá até encontrar. Ou seja, não houve planejamento, não houve organização, não houve liderança nem controle, né? Não houve esse ciclo chamado aí de ciclo administrativo, né? A gente está falando de um ciclo, né? Então, o mesmo ciclo passa lá, por exemplo, a compra, por exemplo, de um profissional de segurança de um equipamento de proteção individual. Deve haver o quê? Deve haver o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Ele planeja, né? Ele planeja quando ele vai até o setor responsável lá e pede para fazer o orçamento, né? Ele traz a sua organização, quando ele vai lá propriamente para o seu trabalho e organiza. Ele faz a liderança, né? Quando ele sai realmente do papel e vai, né, para a prática. E finalmente o controle, né? O controle é chamado de feedback, né? Esse feedback administrativo lá, quando ele completa realmente esse ciclo aí administrativo, de planejamento, organização, liderança e controle. Cada vez que ele passa por esse ciclo administrativo aí, ele vai afinando cada vez mais o processo administrativo, né? De planejar, organizar, liderar e controlar. Cada vez que ele vai comprar o equipamento de proteção individual, ele acaba afinando, né? Ele acaba aprimorando esse processo aí como um todo, né? Então, planejamento, organização, liderança e controle. Como que o professor cobre isso, né? Ele cobre isso através de exemplos, né? Ele pede lá, os exemplos administrativos aí de planejamento, organização, liderança e controle, né? É meio que vamos dizer, uma pegadinha, mas é meio que uma cobrança aí que ele pede os exemplos e aí o aluno quer trazer todos os conceitos. Não é conceito, né? É uma teoria administrativa que remete a um todo, né? De onde é feito o planejamento, onde que as pessoas organizam o processo, traz a liderança e finalmente o controle, chamado de ciclo administrativo aí. Vou deixar o slide lá por escrito aí dos chamados pilares da administração. Ok? Então já temos as habilidades administrativas, habilidades humanas, práticas, técnicas e conceituais. Já temos aí os pilares da administração aí, né? Os chamados pilares administrativos aí, né? Planejar, organizar, dirigir e liderar, planejar, organizar, liderar e controlar aí. São conceitos aí administrativos aí modernos, né? Onde que você tem, por exemplo, a compra do equipamento de proteção individual, onde você tem um processo aí de CIPAT, né, de uma semana interna de prevenção de acidentes, aonde que eu busco as pessoas lá, né, em busca aí dos objetivos aí em geral da empresa, ok? Vamos falar também de dois conceitos administrativos, a chamada eficiência e a chamada eficácia organizacional, né? A eficiência e a eficácia.